Uma criança linda e amorosa. Ele era muito bonito. Um adolescente estudioso. Ele era de uma inteligência raríssima. Um amigo querido por todos. Ele era uma pessoa bem especial. Ele era uma pessoa muito carismática no nosso meio, né? Um filho em busca de proteção. Eu sinto que ele me dizia: pai, carinho. Pai, atenção. Pai, carinho. E um pai que lutava contra uma doença implacável. Eu tive períodos em que eu perdi completamente o controle da bebida alcoólica. Na época em que frequentava os salões do poder em Brasília. Eu ia pensando nesse evento, vai ter uísque, vai ter vinho, vai ter bebida. Dependente de bebida, eu priorizava a oportunidade de beber. Foi trágico o fim de toda essa história. O ex-ministro de Estado, Odassir Klein, finalmente quebra o silêncio e fala com sinceridade sobre o alcoolismo e a relação que tinha com o filho mais novo. Ele, Felipe, era contundente comigo. Ele, inclusive, me alertava: olha, você não pode continuar fazendo isso. Se continuar fazendo isso, você vai chegar num ponto que não vai mais me ver. Este é Felipe Klein, aos 20 anos. Seu corpo está coberto de tatuagens, piercings, língua de lagarto e chifres na testa. Mesmo no meio da tatuagem, assim, digamos, a gente já está acostumado, mesmo assim, ele era uma pessoa que chocava o meio, né? Porque o menino loiro, de olhos azuis, escolheu o caminho sem volta da chamada modificação corporal. Eu acho que ele fazia mais para ele mesmo do que para as outras pessoas. Hoje eu me dou conta que ele me pedia atenção e afeto. Felipe Klein nasceu em uma família tradicional de Porto Alegre. Caçula de 5 irmãos, puxou os olhos azuis do pai, político influente na época. No Rio Grande do Sul, Odassir Klein foi secretário da Agricultura e prefeito de sua cidade natal, Getúlio Vargas. Também foi 4 vezes deputado federal e ministro dos Transportes no governo Fernando Henrique Cardoso. Levava uma vida distante da família. Eu faltei muito com a minha família nesse sentido. E isso refletiu muito, inclusive, no caso específico do último dos nossos filhos, que foi o Felipe. A transformação de Felipe começou cedo. Aos 11 anos, fez a primeira tatuagem acompanhado pela mãe. Nessa época, quando ele era muito novo, as tatuagens, digamos, que ele tinha, até que eu fiz, eram em lugares, digamos, que não aparecia. O tatuador virou seu amigo. Chamava, digamos, por apelidos, assim, né? E isso ainda vem bastante na mente, como a gente chamava, digamos. Era o único que me chamava de Venâncio, né? Que meu nome era Verani, né? E a tatuagem transformou-se numa compulsão. Apaixonado por animais, Felipe começou a cursar a faculdade de veterinária. E passou a andar com os chamados grupos góticos, conhecidos pela roupa preta, magreza e o seu aspecto sombrio. Causava um certo espanto pelo estilo diferente, né? Mas logo largou a faculdade e se distanciou dos góticos. Felipe queria continuar a transformar o seu próprio corpo. No peito tinha desenhos demoníacos. Os braços eram cobertos por tatuagens. A cruz invertida foi desenhada no pulso, perto deste símbolo, um 8 deitado, que representa o infinito, a eternidade.
Era início dos anos 90. Nessa época aí também não era muito comum as pessoas se tatuarem. Rolava muito mais preconceito, né? Ele sempre foi um cara, digamos, à frente do tempo dele, né? O pai aceitava as transformações do filho. Ele decidia e fazia e nós recebíamos o fato consumado. Felipe sentia-se à vontade entre os tatuadores, mas já começava a manifestar suas angústias na própria pele. Tatuou na barriga uma palavra em inglês, alone, quer dizer, sozinho. E depois, a mesma mensagem, desta vez em alemão. A palavra significa solidão. Esse sozinho acho que representava estar só nesse tempo, nessa época, que era mais isso, não uma coisa de ser uma pessoa solitária. Um grito de socorro, um pedido de atenção. Enquanto Felipe modificava o próprio corpo, Odacir mergulhava no alcoolismo. Um abismo logo se formou entre pai e filho. Entendo que ele gostava muito do pai e queria a figura do pai, que ou estava em campanha eleitoral, ou estava cuidando do interesse público, ou estava embriagado por dependente de bebida alcoólica. Felipe Klein foi muito além das tatuagens para chamar a atenção da família. Na medida em que se afastava do pai, ele sentia um prazer mórbido ao mutilar o próprio corpo. Felipe exibia um estilo próprio de se vestir. Quando as tatuagens não estavam à mostra, gostava de andar de cartola e uma capa preta. Ele era muito caricato, entendeu? Então ele chamava atenção onde fosse. E essas roupas todas aí, muita gente, eu me lembro que ele falava que as pessoas xingavam ele na rua. Hostilizado na rua, Felipe saía pouco de casa. Mesmo recluso, sempre esteve cercado de amigos. Priscila conheceu Felipe em um ensaio fotográfico. As fotos foram feitas nesta praça em Porto Alegre. A proposta, na verdade, era uma produção que a gente fosse uma espécie de animal, um réptil. E Felipe não foi escolhido por acaso. Ele estava pronto, ele não precisou fazer pele. Não precisou de mais nada na produção. As fotos revelam o início de mais uma transformação. Piercings no rosto e alargadores nas orelhas. A língua bifurcada. Na rua, tu vê alguém e se assusta. Felipe queria ficar fisicamente parecido com um animal, um lagarto. Quando ele colocou o primeiro piercing, me disseram, diga para ele que você também vai fazer um, porque aí ele se choca e recua. Eu disse para ele, Felipe, você colocou um piercing, eu também vou colocar. Ele me disse que é ótimo, não é? Como quem diz, te chamei a atenção. E chamava a atenção de todos. Ajudou a difundir no Brasil um tipo de transformação no corpo mais radical, a body modification. Não tinha, acho que ninguém no Brasil que estava nesse nível que ele estava, né? A origem da modificação corporal é incerta. Há registros de que as técnicas começaram em países da Europa e nos Estados Unidos. Os adeptos usam alargadores nas orelhas e chegam a colocar implantes no corpo. Muitos praticam até mutilações. Maicon tem cerca de 60% do corpo tatuado. É muito importante que quem queira fazer uma modificação corporal esteja bem ciente de que aquilo é definitivo, que não vai ter como voltar atrás. Ele começou as modificações aos 19 anos. O objetivo? Ficar parecido com um esqueleto humano. A primeira modificação corporal que eu fiz foi a pigmentação do olho, que é feito com uma seringa. A segunda foi a bifurcação da língua, que é a divisão. E a última, que eu fiz foi os implantes 3D no braço.
No Brasil, alguns procedimentos ainda precisam de regulamentação, como a pigmentação dos olhos. E só maiores de 18 anos podem fazer. Qualquer procedimento corporal tem risco. Cabe o público, né, em si, procurar um bom profissional que saiba fazer o trabalho e em si também o público cuidar direito, né? Porque é microcirurgias e procedimentos corporais, então tem que ter bastante consciência do que você está mexendo, que é a saúde, né? Quem faz modificação corporal tem uma única certeza: é impossível escapar da dor. Ele era uma pessoa que suportava bem a dor e eu entendo que ele, com isso, estava cumprindo um determinado objetivo dele, que era passar todo aquele processo. O corpo tatuado, os piercings, a língua bifurcada, os alargadores na orelha, para Felipe, era pouco. Ele passaria por transformações ainda mais chocantes. As cicatrizes na barriga foram feitas por ele mesmo, com ferro quente. Atraído pela dor e obcecado pela ideia de ficar parecido com um lagarto, Felipe estudou técnicas de cirurgia na internet. Resolveu aplicar bolas de silicone na testa e orientou um tatuador a realizar o procedimento. Felipe construiu uma imagem agressiva, mas era só a imagem. Uma pessoa normal que visse, assim, pô, são chifres, né? A pessoa, digamos, se veste com uma cartola preta, a roupa preta, praticamente via um próprio demônio ali, mas ele era totalmente ao avesso disso, né? Tipo, ele era uma pessoa extremamente educada. Na adolescência, Felipe foi diagnosticado com depressão e transtorno bipolar. Quando uma pessoa sente uma dor insuportável, por exemplo, tristeza ou depressão, é muito comum ela tentar substituir ou compensar esse sentimento com uma outra dor que seja diferente. Odacir nunca impediu o filho de fazer as transformações, mas agora sente culpa. Se eu soubesse o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora. Odacir carrega o peso de ter dedicado mais tempo à carreira do que à família. É necessário que haja a consciência de que a família é fundamental. Entre o trabalho e a casa, uma armadilha constante: o álcool. Quem está bebendo está torturando a família, que está bebendo exageradamente. Está massacrando a família. Beber já não era só um prazer. O alcoolismo foi num crescendo. Era uma doença. Quem bebe, em primeiro lugar, pensa que ninguém nota que ele está bebendo. Não é? Acha que pode beber, que não vai ter efeito, que vai beber um pouquinho, dali a pouco vai parar e não consegue porque o organismo está intoxicado e bebe muito. E aí vai priorizando o uso da bebida alcoólica. O político poderoso e influente estava refém do álcool. Eu era ministro e fui convidado para recepções de presidentes de outros países no Itamaraty. Eu ia para o Itamaraty não com a sensação de que o menininho lá de Getúlio Vargas, que vendia amendoim do cinema, estava convidado para aquele evento. Eu ia pensando nesse evento, vai ter uísque, vai ter vinho, vai ter bebida. Dependente de bebida, eu priorizava a oportunidade de beber. Na tarde do dia 10 de agosto de 96, um acidente trágico mudou a vida de Odacir. Odacir Klein, então ministro, estava saindo deste clube, o Clube do Congresso. Ele confessa que estava embriagado e pediu para o filho Fabrício, que na época tinha 18 anos, assumir a direção. No caminho, de volta para casa, o carro dirigido por Fabrício atropelou um homem
que andava na beira da pista. Este é o ponto exato da avenida onde aconteceu o acidente. O pedreiro Elias Barbosa de Oliveira Júnior morreu na hora. O problema é que Fabrício, no volante, não parou o carro e foi acusado de omissão de socorro. Odacir Klein, que era o então ministro dos Transportes, acabou pagando preço político pelas circunstâncias envolvendo o atropelamento. Uma semana depois, Odacir se demitiu do cargo de ministro dos Transportes. O filho Fabrício foi inocentado da acusação de omissão de socorro. Eu até hoje estou convencido, porque meu filho, naquela circunstância, é um moço sério de caráter, que ele não parou. Nós estávamos no nosso automóvel particular porque o pai, então ministro, estava saindo de um churrasco embriagado. Mais um prejuízo para a família, porque o pai estava ao lado dele embriagado. A ausência do pai era preenchida pela mãe, Dona Lili. Ela foi mãe e pai. Felipe, mesmo envolvido compulsivamente nas transformações corporais, era um dos mais firmes na família. Era ele quem mais cuidava do pai. Odacir, o pai, ministro de Estado, estava decidido a parar de beber. Só que o álcool parecia ser bem mais forte que ele. Felipe, por outro lado, preparava-se para tomar uma atitude ainda mais extrema. Felipe está com 20 anos. Os chifres na testa foram reimplantados. As bolas de silicone deram lugar a 2 barras. Ele está prestes a tomar mais uma atitude sem volta. A gente não pensou que ele ia fazer isso. A gente não tinha a mínima ideia que ele ia fazer isso. Porto Alegre, 17 de abril. Odacir está no bar, embriagado. Felipe sai da casa da mãe para socorrer o pai. Os dois se encontram no apartamento de Odacir, no 9º andar. As memórias daquela noite não estão claras. Eu acho que não houve discussão porque eu fui levado de um boteco para casa em coma alcoólica. Você estava em coma? Em coma alcoólica. Por volta das 6 da tarde, um vizinho escuta um estrondo. Ouviu o estrondo, né, e quando olhou pela janela percebeu que havia algo que ele disse que parecia um boneco ou um corpo. Era Felipe. O pai dele encontrava-se no apartamento, porém não havia percebido ainda, pelo que constatamos, que havia ocorrido este fato. Quer dizer que as suas memórias daquele momento nem existem? Não existem, não existem. O senhor não lembra? Não. Eu lembro quando eu fui acordado depois, horas depois, e até me levaram para um hospital, com as pessoas me dizendo que o Felipe havia falecido. Felipe foi encontrado no pátio do prédio vizinho, o que indica que ele tomou um impulso antes de pular. Foi suicídio. Dias antes, Felipe tinha começado a se desfazer dos seus animais de estimação. O amigo Alexandre ganhou um gato persa e uma cobra. Para a polícia, são indícios de que a própria morte pode ter sido premeditada. Para os amigos, Felipe era um jovem especial. Ele era uma pessoa extremamente correta, que amava o pai dele. O pai ainda busca explicações. Hoje eu me dou em conta que ele me pedia atenção e afeto. E ao invés de buscá-lo para dialogar, eu tentava dar compensações, talvez até eu não me incomodar, fosse uma forma de eu dizer, não, eu estou contigo, não é? E poder ficar liberado para tomar meus uísques de fim de tarde. A gente percebe aí 2 doenças, uma o alcoolismo do pai e outra a psicose do filho. No fundo, são 2 estruturas depressivas que talvez uma alimentasse a outra ou um fortalecesse o outro, que faria com que o final acabasse sendo trágico mesmo. Se o mundo dele era o pai e não era bom, então por que permanecer no mundo? Odacir Klein conseguiu vencer o alcoolismo,
e conta por que aceitou quebrar o silêncio depois de tanto tempo. Eu seria um omisso se, sabendo o que eu sei e com a notoriedade que a vida pública me deu, se eu não procurasse dizer para as pessoas, você pode parar. Não é? Se você não para é porque não quer. O filho, Felipe, hoje é muito mais que uma lembrança. É uma inspiração. O que ocorreu eu não tenho como recuperar. Agora, o que eu posso fazer é, primeiro, mudar e mudei. Segundo, é tentar alertar outras pessoas para que não façam o que eu fiz.